Essa época de Natal, como já foi dita, né, que antecede o Natal, eu tenho aprendido a gostar cada vez mais, eu tenho aprendido a desfrutar. Sabemos que não é a data do aniversário de Jesus, estamos com certeza equidistantes dos dois lados, né, seja para frente ou para trás. O aniversário de Jesus não seria 25 de dezembro. Sei da influência que a celebração do Natal tem das celebrações pagãs, mas eu tenho visto e tenho experimentado e tenho observado e me preparado para essa época de Natal, porque Natal é tempo de mudança. Natal é tempo de mudança. Sua família está passando por mudança? Você gosta de mudança? Você tem medo de mudança? Se nada disso, a resposta é sim, prepare-se para a mudança. As mudanças vêm. As mudanças vêm e elas vêm da maneira mais inesperada possível. E Deus está na mudança. Deus promove mudança. Deus gosta de mudança. Se Ele não gostasse, Ele não tinha vindo aqui na terra. Se Deus não gostasse de mudança, Ele não teria vindo como homem aqui para esse lugar, sofrer e morrer no meu lugar, para que a minha vida fosse transformada. E eu desejo que você saia daqui inspirado, preparado. Talvez você está em meio a alguma mudança e eu quero te dar instruções, palavras baseadas na palavra de Deus, de como se portar nessa mudança. Talvez você esteja prestes a experimentar uma mudança que você não sabe, e eu quero te preparar para isso. Gosto dessa época de Natal, gosto de ver essa atmosfera, né? E obrigado por quem decorou o templo. Eu falei com um, que falou com outro, que falou com outro, e a última palavra que eu ouvi foi o último nome foi da Juliana. Não sei se ela terceirizou ou não, mas obrigado a todos que se envolveram pelo carinho. E nessa época de mudança, né? Falando em mudança, nós estamos de mudança, né? Do templo tradicional para esse. Eu vejo as pessoas se engajando de uma maneira no trabalho da igreja, que dá ânimo, que nos estimula, que nos anima, desde carregar cadeiras, né? Essas cadeiras todas, há 24 horas atrás, não estavam aqui, e daqui a 24 horas, se tudo der certo, elas não vão estar aqui de novo. Então nós temos bastante mudanças e bastante envolvimento. Então o título da mensagem de hoje é Advento é tempo de mudança, ou quando Deus atrapalha os teus planos. Deus já atrapalhou os teus planos uma vez? Você já tinha planos certinho e de repente Deus vem lá e intervém? Será que a vinda de Jesus, Filho de Deus, o nenê que nasceu no Natal, será que Ele promoveu mudanças não planejadas naquela família que Deus escolheu? Mudança parece ser também a palavra-chave aqui na IEMAV. Quem esteve domingo passado, quando nos encontramos no templo tradicional para louvar a Deus por aquele lugar, e abrimos a palavra para que pessoas falassem sobre suas experiências naquele local. E havia lá pessoas que participaram da igrejinha de madeira que tinha lá antes, depois esse tempo de alvenaria, depois a reforma daquele templo, e pessoas que só conhecem aquele formato, né? Então houveram vários testemunhos e me ficou muito marcado quanta mudança aconteceu. Talvez eu anotei os principais: homens e mulheres sentados juntos. Parece, desculpa a palavra, mas soa absurdo, né? Que você possa estar sentado junto com a sua esposa, ou a sua filha, ou o seu filho, no mesmo lado da igreja. Não pense que essa foi uma mudança pequena. Não pense que essa foi uma mudança que todo mundo na hora entendeu ou aceitou. Hoje para nós faz parte do óbvio. E obrigado àquela geração que se empenhou nisso. O batismo tinha uma regra de cor. Você só podia se batizar com uma determinada cor. E houve lá um grupo que quebrou essa tradição. Falávamos alemão até 20 anos atrás. Havia cultos em alemão. E eu imagino que nós seríamos um grupo muito pequeno hoje, se é que ainda estaríamos existindo, se não tivesse havido
aquela iniciativa de mudar o idioma dos nossos cultos. E muito obrigado àqueles que participaram disso. Foi mencionada a introdução do microfone, né? Óbvio que nós temos microfone na igreja, mas o que tudo isso trouxe junto de si, todo, né, o equipamento, e quanto que isso é de Deus. Ai, mas retroprojetor, será que retroprojetor é de Deus? Não podemos continuar cantando do Inário? Né? Obrigado àquela geração que participou por essa mudança. Éramos uma igreja rural. Aqui haviam quantas casas na Água Verde, na Vila Guaíra? Alguém falou? Coisa de 20 casas, 30 casas, não lembro, que havia nessa região chamada Vila Guaíra. Hoje 20 casas você enxerga a hora que você sair aqui pela porta quase, né? Isso mudou a nossa forma de ser igreja. Algumas coisas não mudaram, algumas coisas parece que fazem parte do DNA da IEMAV, e uma delas é a relevância da história, a gratidão aos nossos antepassados, ênfase na família. A família sempre foi um valor dessa igreja que não mudou. Temos uma característica de atrair empreendedores. Os primeiros que vieram para essa igreja muitos ainda são empreendedores. Isso deixou algo na nossa forma de ser, e é constante mudança. A IEMAV é uma igreja em constante mudança, e eu acho isso muito bom. Mas o que faz uma pessoa ou uma comunidade estar preparada para a mudança? Eu quero observar a família que Deus escolheu para que Jesus nascesse, e observar dessa família, que provavelmente experimentou a mais radical mudança de história e inesperada que se tem notícia. Ter o privilégio e a responsabilidade de alimentar, de cuidar de Deus aqui na terra. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela por favor comigo, em Mateus 1. Nós queremos ler, e eu estimulo você a regularmente, nessa época que antecede o Natal, de ler a história do Natal. Eu acho ela bastante inspiradora e nos ajuda a esse momento que nós estamos celebrando. Mateus 1, do 18 até o 21. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nesses poucos versículos, a família, ainda por existir, a família ainda por ser fundada, de Maria e José, já sente todos os seus planos, absolutamente todos os planos que eles tinham, indo pelo ralo. Deus interveio na história e estragou todos os planos que José e Maria tinham para a sua vida. A última palavra do Antigo Testamento, trecho de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, o último versículo do Antigo Testamento fala: Ele, Deus, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Uma profecia, uma promessa de mudança. Prepare-se, você que está lendo a Bíblia, aquele que estava lendo o Antigo Testamento porque não havia outro, prepare-se, porque a próxima vez que nós nos conversarmos, a próxima vez que nós falarmos Deus e o seu povo, vai ter mudança. Uma profecia sobre Jesus como caminho de restauração e de relacionamento. Mudança está vindo, ou melhor, Deus tem planos para você que você nem imagina. Deus tem planos para a sua vida que você não tem ideia, você não tem como você saber, e eu acho bom que a gente não saiba tudo o que vem pela frente, porque é difícil a gente aguentar o tranco já quando acontece, imagina com toda a preocupação.
mas é bom você estar preparado. E eu quero dessa família nos inspirar nessa manhã como nós podemos nos preparar. Conversando sobre um assunto diferente disso com o pastor Luciano essa semana, ele me mostrou a tela do seu telefone e a frase é mais ou menos assim: quando a mudança bater a sua porta, já será tarde para se preparar. Quando a mudança chegar na sua vida e bater na porta, você vai como você está. Aí não dá tempo mais de preparar. Prepare-se para a mudança. Como se não bastasse toda essa mudança que aconteceu na vida de Maria e de José, então eles tiveram que ainda ir para Belém. Em vez de curtir a sua lua de mel, eles tiveram que ir para Belém porque havia um decreto para que houvesse um recenseamento, e eles então mudaram o seu rumo. Ao invés de um resort no Nordeste, eles tiveram que ir para a pequenina cidade de Belém e ficar acampado, numa estrebaria. E aí Jesus nasce. Ok, estamos bem de mudança? Não. Capítulo 2, versículo 13 de Mateus: depois que partiram os pastores, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fugir para o lugar de onde Deus havia libertado o povo de Israel. Egito significava escravidão. Egito era a história do povo de Israel, que simbolizava a escravidão a um poder terreno. Levante-se, fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois o Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso também é um cumprimento de uma profecia que havia sido dada, que do Egito chamei meu filho. As mudanças para José e Maria, portanto, foram grandes. De data marcada para gravidez inesperada, de noiva perfeita a uma mulher suspeita, de lua de mel com meu bem para viagem de jumento a Belém, de alguém sem destaque para a sociedade para uma família perseguida pela autoridade, de curtir nossa casa nova para fugir para o Egito, que simbolizava a escravidão. A empresa de carpintaria de José ficou inativa, nem deu tempo de colocar uma placa na porta. Não se sabe se ele pôde exercer a sua profissão durante aqueles anos no Egito. Tudo mudou na vida deles. Estava bem encaminhado. E eu imagino que as palavras de Jesus, quando ele estava lavando os pés dos seus discípulos, podem se aplicar a essa situação e pode se aplicar à sua vida. Ele diz assim em João 13:7: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Quantas mudanças já aconteceram na sua vida e você fala: o que é isso? Deus, o que é que você tem em mente com isso? Eu não estou te entendendo. E hoje você olha para trás e fala: agora eu entendi. Agora eu entendi. Mudanças na sua vida. Existe o estado em que você está hoje, agora, e que você estava hoje de manhã na cama, estado de inércia. O seu corpo, ele gosta de ficar parado, ele gosta de não gastar energia, e a gente fica parado fisicamente. Isso é agradável ao corpo. Mas você tomou uma decisão e começou a mexer seus músculos, e se mobilizou e chegou até aqui, gastou energia para isso. E no fundo você sabe que isso é bom. Ficar deitado ou ficar sentado por muito tempo pode até ser confortável, mas não é bom. É necessário que a gente se mexa, é necessário que haja mudança, é necessário que eu saia da inércia, que é natural, mas é necessário que eu saia da inércia e que eu me movimente para que o meu corpo seja saudável, para que meu corpo se sinta bem. Fazer esporte, caminhar, todas essas atividades que talvez sejam: por que eu vou levantar hoje? Para que eu vou lá hoje? Bom, paguei a mensalidade, vou ter que ir, E aí depois você se sente bem. O mesmo serve para a nossa mente, para o nosso cérebro.
Normalmente ele está parado, inativo, fazendo as coisas no máximo, fazendo as coisas iguais toda vez. Toda vez eu escovo os meus dentes usando a mesma mão. Já tentou escovar os dentes com a outra mão? Já tentou vestir a calça começando pela outra perna? Parece que vai cair, porque a nossa mente ela usa um caminho que uma vez eu escolhi e sempre repete para diminuir o esforço, para economizar energia. Vai para o trabalho todo dia pelo mesmo caminho, pelo mesmo horário, usando o mesmo meio de transporte. Então, para a gente experimentar um pouquinho do que é mudança, comece hoje depois do almoço, escovar os dentes com a outra mão, no meu caso, com a esquerda, usar o mouse com a outra mão. Faça algumas coisas diferentes para você ver como a mudança é desconfortável no começo e depois não é mais. E com a nossa vida não é diferente. Estudos mostram que as mudanças que eu promovo no meu pensamento mudam o meu DNA. Sabe aquela marca registrada que Deus colocou em mim há 49 anos atrás? Ele colocou uma marca registrada em mim, a combinação dos genes da minha mãe e do meu pai. E tem algumas coisas que estão ali guardadinhas até hoje me esperando. Daqui a pouco, pela histórica do meu pai e do meu irmão, que é mais velho que eu, daqui a pouco aqui já vai ter alguma outra. Vou passar a ser uma mente brilhante. Está me aguardando, está me esperando. Marcas do meu DNA. Mas quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós podemos mudar, infelizmente não a quantidade de cabelo, mas nós podemos impactar o nosso DNA. Então, se você pretende ser pai ou mãe, você pode ainda agora fazer ajustes no seu DNA. Infelizmente, tamanho de nariz e orelha, eu acho que não tem muito o que fazer. Mas em termos de forma de pensar, e o que eu quero dizer com isso é que você não é escravo da origem que você veio. Você não precisa ser assim como você é, você não precisa ser assim como seu pai ou sua mãe te ensinaram, se eventualmente aquilo não é bom. Ah, pastor, você é que sabe, na minha família sempre foi assim. É que o senhor não sabe, eu venho de origem nipônica, e o povo daquela tem esse hábito, ou qualquer outra cultura. Ok, eu entendo isso, mas você não é escravo daquilo. Esteja preparado para mudanças. E a Bíblia fala sobre isso. Filipenses 4:8 fala, finalmente, ou seja, Paulo já está encerrando a carta. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, o que for nobre, tudo que for correto, que for puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Você é dono dos teus pensamentos. Você escolhe no que pensar. Está pensando em alguma coisa que não está nessa lista? Tira da sua lista de pensamentos. Tira da sua timeline. Sabe aquela pessoa que vai postando coisas assim e se fala, realmente não está agregando muito, é num clique. Mas os seus pensamentos é você que define. E em Romanos 12:2 eu creio que Paulo define isso melhor ainda. Ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Você não é escravo do jeito que sua mente pensa hoje. O que é bom, obviamente, você não precisa mudar. Mas você precisa, isso é uma ordem, transformar-se pela renovação da mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudanças muitas vezes são promovidas por Deus. Deus interage, Deus interfere, melhor dizendo, na sua vida, e Ele, como no caso de José e Maria, Ele muda os teus planos. Outras coisas acontecem porque a vida acontece. Não posso dizer que Deus me deu uma gripe ou que Deus me deu determinada enfermidade, mas a vida acontece. E Deus também está nessas mudanças na sua saúde, na sua vida financeira, na política do país, mudanças na igreja, mudanças que não são planejadas, mudanças que acontecem. O que teriam essas mudanças a
ver em comum com Maria? Ou melhor, que lições podemos aprender de Maria para estarmos preparados para mudanças? Eu escolhi Maria porque fala-se mais de Maria nos Evangelhos do que sobre José. Maria, não por acaso, ela é uma referência de mãe, de mulher e de pessoa em vários sentidos. E Maria tinha nela, antes da novidade bater a sua porta, ela tinha nela um coração favorável para a mudança. Será? Uma moça entre 13 e 16 anos, que era o costume na época em dar-se em casamento, será que uma pessoa de tão tenra idade, num mundo tão tecnologicamente atrasado, poderia se preparar para mudanças tamanhas? É óbvio que sim. A resposta é sim. Senão ela não estaria na posição que ela está. Mas eu quero observar com você uma menina com uma invejável intimidade com Deus. Nós já vamos ler o Cântico de Maria, e é impressionante como Maria se relaciona. As suas palavras com Deus são de uma proximidade, de uma intimidade. Será acaso que essa intimidade de Maria com Deus a coloca na posição que ela foi escolhida? Ela sabe que os planos de Deus para ela são bons. Eu confesso, eu garanto a vocês que ela não fazia ideia do que implicavam todas aquelas informações que ela recebeu do anjo. Tanto é que até a crucificação de Jesus parece que ela ainda está aprendendo, né? Mas ela sabe que os planos de Deus para ela são bons. Por quê? Porque ela conhece esse Deus. Ela conhece esse bom Pai. Maria não tem uma falsa modéstia para se esconder dos planos de Deus. Não, eu sou muito jovem, eu não poderia, eu não gostaria, eu não tenho, eu não posso, eu não faço, eu não sei. Ela não tem essa falsa modéstia que muitas vezes você e eu usamos para nos esconder dos planos de Deus. Mas histórias na Bíblia tem o suficiente de pessoas falando: Deus, eu não. Maria não tem essa falsa modéstia. Ela tem um coração de servo. Servir nos dá visão além do umbigo. Não é do Thundercats, visão além do alcance, né? Servir nos dá visão além do umbigo. Cada vez que eu sirvo, dentro da igreja ou fora, cada vez que eu faço algo por alguém de maneira voluntária, eu abro a minha visão, que não fica só girando em torno da minha barriga. E esse é o coração de serva de Maria. E ela não tem pudor de fazer perguntas para Deus. O anjo fala: olha, você vai dar luz, filho tal, você, José. Ela pergunta: como que eu vou engravidar? Não funciona. Na minha aula de biologia tem uma lição que fala que para engravidar precisa acontecer alguma coisa aí sobre. Ela não tem problemas em perguntar. Algumas vezes Deus nos responde, como é nesse caso. Outras coisas Deus nos deixa esperando. Mas não é errado perguntar, não é errado questionar, não é errado se informar. E aí Maria termina: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Coração de serva. Não estou entendendo, é diferente do que eu planejei, eu não sei onde isso vai me levar. Usa-me. Foi a última música que cantamos, né? Eu me rendo. As virtudes de um herói não se constroem na hora da prova. A prova apenas revela o herói que já está preparado. A virtude de um servo não se prepara no momento do chamado de Deus. A virtude de um servo, ele simplesmente se evidencia quando Deus o chama. Maria não se tornou a mulher que foi por ter sido escolhida coadjuvante principal, se é que existe, né? Jesus é o protagonista, Maria é coadjuvante, mas ela é entre as principais nesse enredo. Ela não se tornou a mulher que foi por ter sido escolhida. Ela foi escolhida pelas virtudes que ela desenvolveu antes. Veja comigo em Lucas agora, um outro trecho que conta também a história do nascimento de Jesus. Lucas 1 é o Cântico de Maria. E nós poderíamos passar muito tempo
discutindo ou discorrendo sobre o conteúdo disso, mas eu só gostaria que você se deixasse inspirar pela forma como ela reage àquilo que aconteceu com ela. Lucas 1, 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Conhecedora profunda desse Deus que é seu Salvador. E a palavra Salvador, para você e para mim, tem um contexto totalmente diferente do que para ela, né? Lembre que ela ainda está com a sua mente na antiga aliança. Pois atentou para a humildade da sua serva. A humildade de Maria como serva, de agora em diante de todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Sem falsa modéstia. Será que eu posso? Não, é melhor não. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Deus já cuidou de mim tantas vezes. Será que Ele vai falhar logo agora? Em todas as mudanças que te trouxeram até aqui, Ele não te abandonou. Será que é logo agora, sabe, agora no teu turno, que Ele vai falhar? A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ela sabia disso porque tinha ouvido muitas vezes a história da sua família, como era típico da cultura judaica, como é típico da cultura judaica, contar histórias da sua família. E ela sabia que a misericórdia de Deus se estende sobre os que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes nos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Conhecedora profunda do Deus da história e da história de Deus. Indo para a parte prática, como eu posso me preparar para mudanças? Primeira coisa, seja agradecido. Seja agradecido. Acorde de manhã e pense em alguns motivos para você agradecer, e não com as reuniões ou os negócios ou o trânsito que você vai enfrentar. Dê graças por ter dormido bem aquela noite. Só quem já sofreu de insônia sabe o quanto vale você adormecer uma vez e acordar uma vez, né? No outro dia. Agradeça a Deus pelos planos que Ele tem para você pela frente. Gratidão é o solo ideal para Deus plantar sementes de mudança. Quer preparar seu coração para a mudança? Comece agradecendo. E as sementes que Deus vai lançar talvez fiquem por muitos anos latentes, esperando. Como no caso de Maria, depois de toda essa confusão que acontece, eles voltam do Egito, e a gente não sabe muito a respeito da vida de Jesus, como foi, mas talvez tenha sido uma vida bastante normal. E Maria fica: ué, era para ser o Salvador, era para ser o Messias, não está acontecendo nada. 30 anos, até que de repente se manifestou aquela semente que havia sido plantada. Desenvolva, segundo ponto, primeiro, seja agradecido. Segundo, desenvolva intimidade com Deus. Desenvolva intimidade com Deus. Deus não tem filhos favoritos, Ele tem filhos íntimos. Imagine que, por hipótese, eu tivesse 2 filhas, e uma delas mora comigo e outra mora longe, talvez no outro continente. E com uma delas, inclusive, eu além de me relacionar em casa, eu também me relaciono no trabalho. Trabalha comigo na empresa. É natural que a minha intimidade com essa filha seja desenvolvida de uma maneira muito singular. Hoje a tecnologia nos ajuda, alguém que mora longe, mas imagine que isso tenha sido 10, 15 anos atrás. E essa outra filha mora longe e eu sei pouco da vida dela. Nos falamos de vez em quando, mas tem que cuidar com os impulsos, né, do telefone. Esse é o relacionamento que a outra filha não deixou de ser minha filha. Eu não amo ela mais ou menos, mas eu sou íntimo daquela com quem eu convivo. Deus não tem filhos favoritos. Ele não te ama nem mais nem menos do que a mim, mas Ele tem filhos íntimos.
De quem depende? Depende de Deus? Claro que não. Depende de você. De gerar essa intimidade, e essa intimidade é solo fértil para a mudança. Esteja atento aos sinais. Se alguém chegar aqui e me empurrar, meu corpo vai reagir tentando ficar parado, né? É a nossa reação. Eu quero ficar onde eu estou, inércia. Mas às vezes os empurrões começam devagarzinho, são sinais, são pequenas mudanças. Eu não gosto, não quero, não mexe na minha vida, aqui tá bom. Tá. Tem um livro que fez sucesso uns 20 anos atrás, Quem Mexeu no Meu Queijo. E ele é um livro que não tem um cunho cristão, mas ele é muito interessante porque ele te desafia diariamente cheirar o seu queijo. Diariamente você vai lá no seu queijo. O queijo é a tua fonte de alimento, é o teu local de trabalho, é seu status quo. E em algum momento esse queijo muda. Às vezes o queijo acaba, às vezes o queijo já não cheira mais tão bem. Esteja atento aos sinais de mudança. Seja agradecido, desenvolva intimidade, esteja atento, não se esconda de mudanças. Não se esconda de mudanças. Mudanças no seu corpo fazem bem para a sua saúde, mudanças na sua mente fazem bem para você. Dizem que ajuda a prevenir Alzheimer, né? Fazer coisas diferentes, desenvolver raciocínio, né? Faz bem para você. Não se esconda de mudanças na sua vida também. Prepare-se para mudanças. Eu garanto a você, e não estou aqui profetizando, estou apenas sendo sensato e observando a história da humanidade. As mudanças virão. Há mudanças que Deus tem preparado para você que você não faz ideia. Algumas boas, outras desagradáveis, outras simplesmente para a gente se acostumar que aquela rua virou uma única agora e não dá mais para pegar. Mas existem mudanças. Se você talvez não está passando por uma mudança, prepare-se, porque as mudanças vêm e as mudanças de Deus são boas. Aceite mudanças, ore por mudanças, promova mudanças ao que está ao teu alcance. Promova mudança na vida das pessoas ao seu redor. E se tudo isso que nós falamos fala de uma intimidade com Deus, de um preparo para mudanças, a maior mudança na história da humanidade, a maior mudança na sua vida foi quando você entregou a sua vida para Jesus. Se você ainda não o fez, eu gostaria de te desafiar a fazer isso hoje, depois que terminar aqui o culto, depois da ceia. Vão ter pessoas aqui na frente dispostas a te explicar se você tem alguma dúvida, ou orar com você sobre isso. Mas o meu ponto é que essa mudança que já aconteceu na minha vida, Deus quer promover na vida de outras pessoas. Eles não leem a Bíblia, eles não assistem a um culto, eles não leem livros cristãos, eles leem você, eles leem a tua vida. Pessoas que, se você está seguindo o nosso passo a passo para o Natal, dia 21 de dezembro, né? 21 de dezembro, o pastor Luciano tem nos estimulado, né, a colocarmos nomes de pessoas na nossa lista de oração, a agirmos em favor dessas pessoas com ações, com telefonemas, presentes, convites, seja lá o que o Espírito Santo te direcionou a fazer. E aí depois você convida elas, por exemplo, para o dia 21 de dezembro. O foco dessa celebração é aquela pessoa que não está aqui hoje. Nós não vamos preparar um culto de Natal para você. Claro que os pais vão filmar suas crianças, já passei por isso, eu sei como é. E eu espero que você realmente desfrute, porque o programa está sendo preparado com muito carinho. Mas esse programa é para aquelas pessoas que ainda não conhecem, que ainda não passaram por essa mudança. Não perca essa chance. Eu penso que é uma excelente oportunidade para você trazer alguém a um evento, está preparado, com tempo de mudança. A sua Black Friday, o pessoal agora só está olhando para a ceia de Natal. E o Natal deixa as pessoas preparadas para a mudança. Isso é estatístico, isso é real.
Quando pessoas mudam de endereço, mudam de emprego, quando pessoas casam, quando nascem um filho, as pessoas estão preparadas, estão mais sensíveis, mais dispostas a mudar. Estejamos preparados para mudanças, disponíveis para mudanças e seremos parceiros de Deus nas mudanças. A mudança é Deus que faz, a ação é dele. Ele efetua em mim o querer e o realizar. A ceia, ela simboliza a outra ponta da história de Jesus. Não mais o nascimento, mas quando a mudança que Deus planejou efetivamente entrou em vigor. Sabe quando uma lei é aprovada, mas ela ainda não está em vigor? Tem os termos jurídicos para isso, né? Promulgada é isso. Quando Jesus morreu naquela cruz, todo aquele plano passou a entrar em vigor. Começaram as mudanças para a humanidade. Até hoje você escreve a data 2019, por quê? 2019 anos a partir da história de Jesus. Mudou a história da humanidade de uma maneira única. Nunca mais haverá uma mudança tão grande enquanto esse mundo existir. E promoveu a mudança na minha vida, a maior de todas. Posso contar para vocês uma série de mudanças e eu tenho certeza que você também já passou. Mas essa que mudou o seu destino, que mudou a sua vida, onde você foi promovido de criatura para filho de Deus, foi a maior mudança na sua vida. Talvez aquele dia você não experimentou nada emocional diferente, mas mudou. E nós podemos celebrar isso. Então eu vou pedir para que as pessoas que a Elfa escolheu para nos ajudar na ceia, venham aqui à frente, por favor. Nós vamos celebrar a ceia. Cada um vai receber um pedaço de pão e um copo com suco de uva, que simboliza este momento, e foi o próprio Jesus que nos ensinou a fazer desse momento uma celebração daquele evento que aconteceu lá atrás. Esta ceia ela é aberta a todos que têm uma aliança com Jesus. Se você já um dia tomou essa decisão, eu quero seguir a Jesus, você já fez fez essa oração, ou tomou essa decisão, independente de como ou onde tenha sido, você é nosso convidado. Se você ainda está um pouco hesitante ou não sabe bem o que isso significa, você pode ficar conosco com todo prazer. Mas a Bíblia nos orienta que somente aqueles que têm uma aliança com Jesus participem do pão e do cálice. Então você pode ficar conosco, a hora que o pão passar, você simplesmente passa adiante sem pegar o seu, e a mesma forma com o cálice, com suco de uva. Você pode celebrar conosco, você pode celebrar conosco. E hoje pode ser o dia que isso mude. Você pode hoje sair daqui filho de Deus. Eu vou ler um trecho de Coríntios, onde o apóstolo Paulo instrui com base na orientação que ele recebeu diretamente de Deus. E ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, time feminino hoje, valeu, Elfi. Daqui a pouco uma delas vai orar pelo pão. Elas já estão decidindo entre elas como resolver isso. Cria um grupo no WhatsApp rapidinho. E elas vão distribuir. Eu vou pedir que você pegue um pedaço de pão, passe o prato adiante e se sente, para que a gente saiba quem já recebeu, para que possamos servir a todos. E aí você espera o meu sinal, para que a gente possa comer todos juntos em sinal de unidade. Então eu peço que você fique em pé, por favor, se você pode. Nós vamos orar pelo pão e depois ele vai ser distribuído, e à medida que você receber, você pode sentar. Decidiram?
Pai querido, obrigada. Tua graça excede tudo que podemos compreender. A tua entrega, Senhor, por nossas vidas é maravilhosa. Obrigada, Pai. Ajuda-nos a caminhar cada dia para que nossos corpos sejam uma morada agradável a Ti, Senhor. Rendemos louvor e gratidão por esse pão que podemos tomar agora. Vem encher-nos com a Tua presença, fazermos fluir mais, Senhor, de Ti, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.
coisas. Sofrer as coisas que nós sofremos e as coisas que merecíamos, para que você e eu não precisássemos mais sofrer. Deus leva o sofrimento tão a sério que Ele mesmo se subjugou a esse sofrimento, para que nós pudéssemos ter vida, a vida simbolizada nesse cálice que nos tomar. Está passando algumas cestas para você colocar o seu primeiro, por favor. Vocês todos que serviram de alguma forma para esse culto, vocês estão preparando seu coração para a mudança. A igreja que serve, ela está se preparando para a mudança. A igreja que adora a Deus e que agrada a Deus é solo fértil para as mudanças de Deus. Vou te convidar que você fique durante a mesa ideia e quero guardar a sua vida, agradecer a Deus pela presença dele nesse mundo. Não é pouco frequente que durante a celebração da ceia o Espírito Santo te toque. Talvez alguma coisa que eu gostaria que você mudasse. Talvez algo que você precisa se arrepender. Algo que você precisa confessar, pedir perdão e mudar. Essa decisão que você tomou, daqui a 30 minutos, vai estar com metade da intensidade. Daqui a 24 horas você vai esquecer. Não deixe que essa mudança que o Espírito Santo está pedindo, que ela tome essa decisão, ela volta. Se você precisar de ajuda, também essas pessoas que vão estar aqui na frente podem falar com você. Você não precisa dizer o que é. Se você quiser compartilhar, a gente vai com alegria, guarda isso. E a gente ora com você. Por alguma mudança, talvez uma situação da semana, talvez uma decisão, um negócio, uma questão de saúde na sua família, seja o que for, você pode nos dizer o que é, ou simplesmente chegar e falar, ora comigo, nós vamos orar com você. Eu vou orar, você vai encerrar o culto, mas os que quiserem depois da oração podem vir aqui à frente. Nosso Deus, nosso Pai, o Deus que promove mudança, mas que ao mesmo tempo não muda. Tu és o mesmo Deus